Vamos falar um pouco sobre economia pós-impeachment. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Luiz Paulo Rosenberg, está aqui no encontro do Vieira Rosenberg, aqui no Hotel Bristol. Luiz Paulo, qual a visão que a gente pode esperar desse momento agora pós-impeachment, com a economia do jeito que se encontra hoje, desarrumada completamente? É um momento bem grave. Nós nunca passamos por uma recessão dessa profundidade. A percepção de desconforto, de insegurança da sociedade é muito alta e o desafio é grande. Entretanto, precisa ficar claro o seguinte: o grande empecilho à retomada do crescimento não tem nada a ver com o mundo vai muito bem, não tem nada a ver com as nossas contas externas. O Brasil, pela primeira vez, está numa crise com quase 400 bilhões de dólares de reserva. Então isso é muito bom, é uma crise que fala português, não fala inglês. Outra coisa que está passando desapercebida, dada a gravidade do quadro, a inflação está em queda. A inflação chegou a bater 12% e hoje, ela, daqui para frente, na taxa, ela está menos de 0,5% ao mês. Isso dá 5,5%, 6% ao ano. Então, há condições favoráveis para o presidente assumir e focar no principal problema, que é a recomposição das contas públicas. Esse é o grande desafio. E quando você fala em recomposição de contas públicas, tem dois jeitos de ver, o meio copo cheio ou o meio copo vazio. O meio copo vazio é o seguinte: o estrago que a Dilma fez é alguma coisa realmente sobrenatural. Ela conseguiu, com perda de receita, aumentar a despesa de tal forma que hoje a gente precisaria, entre aumento de imposto e redução de gasto, dotar o governo de alguma coisa como 150 bilhões de reais a mais por ano. Isso é uma missão muito difícil. Compara isso com uma empresa, por exemplo, né? Isso seria para uma empresa ela ter que, provavelmente, vender metade dos ativos que ela tem, demitir metade do pessoal, passar de supermercado para quitanda. É mais ou menos isso. O bacana é o seguinte: ele tem tempo para fazer isso. Quanto tempo? Depende da credibilidade. Ele está entrando com um cacife de credibilidade muito bom. O fato dele ter tido uma votação que o conduziu indiretamente ao poder de 70% da Câmara, dá um poder de cobrança sem precisar ficar no troca-troca de cargos. Ele tem um partido que, além de ser o maior partido do parlamento, talvez seja o pior também, mas tem um projeto de Brasil extremamente interessante. Dessas às vezes você vê um casal todo desgrenhado, feio, nasce um filho que é um bibelô, né? É o caso do Ponte para o Futuro. Como é que uma megera como o PMDB conseguiu parir o Ponte para o Futuro, eu nunca vou entender. Mas a verdade é que é um projeto brilhante. E por tudo que o Temer tem dito e feito, ele vai seguir essa cartilha. Se ele segue essa cartilha, o mundo vai apoiá-lo de uma forma, o mundo, digo, as economias do resto, de uma forma enorme. A gente tem pesquisas, no seguinte: a participação de ações do Brasil, títulos do Brasil em geral, mesmo de renda fixa, nas carteiras do mundo inteiro, está num dos níveis mais baixos da história moderna. Então tem muito espaço. A hora que o investidor estrangeiro se convencer que o país está caminhando para a seriedade, tem muito dinheiro de fora para entrar e ajudar na retomada. O próprio empresário brasileiro, ele está à míngua, ele está sofrendo, ele só vê alguma saída na exportação. Quando ele sentir que existe esse espaço, eu acho que nós vamos ter uma boa resposta. Então, é importante isso, que o Temer jogue o tempo todo no ataque em direção a liberar a economia para o mercado, a cortar na carne dentro do governo, a enfrentar questões politicamente adversas. Claro que tem coisas boas também que ele pode fazer. Cogita-se ter o ministro da área de privatização, Moreira Franco,
um homem de confiança dele e um homem muito devotado a essa causa. Então, imagina o que seria a repercussão se o governo privatiza a BR Distribuidora. Não é vender a meia dúzia de ações e achar que algum holandês vai ser sócio minoritário do bando de safados que passaram por lá. Mas vende a BR Distribuidora, vende a Transpetro, faz um projeto de concessões de aeroportos, de portos, né, bem agressivo. Ele não só vai estar resolvendo o problema, como ele vai ganhando tempo. Quer dizer, quando você me pergunta, em quanto tempo ele precisa zerar o déficit público? Em quanto tempo a dívida do governo tem que parar de crescer? Depende dessa credibilidade. Se ele consegue o tempo todo ganhar espaço na mente dos investidores, esse período cresce e ele vai tendo resultados cada vez mais palpáveis. Agora, é inédito. Nós nunca vimos o PMDB fazer nada parecido. Não se pode dizer que o Temer seja uma pessoa vamos dizer, vivenciada no setor privado. Acho que se você der um carrinho de pipoca para ele gerir, ele quebra o carrinho. Mas o momento nacional, talvez, né? De qualquer forma, não tem como o Brasil de 2016 a 2018 ser pior na mão do Temer do que seria na mão da Dilma. Você colocou que o maior dever de casa que nós vamos ter que fazer é reduzir o tamanho do Estado, né? O custo do Estado, né? E um dos pontos que você evidenciou nos gastos públicos está a Previdência. Ah, não tem como escapar. Previdência é 40% do dispêndio público. Como trabalhar isso, hein? É mandar para o Congresso chegar e dizer, olha, acabou a diferença entre homem e mulher. Eles concorrem em tudo, por que a mulher pode aposentar antes que o homem? Acabou a diferenciação entre trabalhador agrícola e urbano. Rural e urbano tem que ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Cabe isenções. E idade mínima. Não dá para o Brasil ser o país com a menor idade de aposentadoria do mundo. Vamos trabalhar, nós somos um povo que não foge à luta. Então, aumentamos a média para 65, vai fazendo progressivamente, não viola direitos adquiridos, mas vamos mudar, porque senão o que vai acontecer? Daqui a 10 anos, o cidadão que hoje está com 50, achando que com 60 ele aposenta, ele não vai aposentar coisa nenhuma, não vai ter o dinheiro para o governo. E as leis trabalhistas? As leis trabalhistas, a proposta que tem eu acho muito interessante. Veja, justiça do trabalho é uma coisa que só existe no Brasil. O mundo inteiro, justiça é justiça, não tem especificidade com o trabalho. Mas eu até entendo a motivação. Tem um Robin Hood cuidando do trabalhador. Agora, a medida que se pede é muito singela. É o seguinte, independente do que diz a legislação, toda vez que o Sindicato dos Trabalhadores acertar alguma negociação com o Sindicato dos Patrões, isso vale independente do que diz a lei. Então, um exemplo bonito citado pelo professor José Pastore a semana passada. Uma empresa está trabalhando com seus funcionários, está se dando bem até, indo bem, não tem intenção de demitir, está na dela. De repente ela recebe um pedido extra, um pedido que vai durar 4 meses e aí se extingue. Então ela negocia com o sindicato o seguinte, olha, nesses 4 meses eu vou pagar hora extra absolutamente de acordo com a legislação. Mas vamos combinar o seguinte, acabou esse período, eu tenho que voltar para o salário antigo. O sindicato obviamente aceitou, todo mundo ganha quem compra o produto, quem vende, o trabalhador que vai ter uma renda extra. O juiz do trabalho diz que não. Aquele acréscimo de 4 meses tem que ser incorporado para o salário dele por resto da vida. O que aconteceu? A firma não pegou o pedido, não aumentou a produção, não pagou mais hora. Isso não tem cabimento. A gente achar que... E no setor público também gera aqueles problemas de precatórios. Na área trabalhista, a única coisa que a gente quer é o seguinte, que se reconheça, como se faz no mundo inteiro, que o poder do sindicato de compreender as necessidades do seu trabalhador é maior do que qualquer juiz. Então ele sabe que se ele está passando por um momento em que a empresa está apertada e vai pedir uma redução de salário por 6 meses, ele vai dar e vai usar aquilo para buscar um aumento 10% real quando a empresa se recuperar. Como é que alguém pode interferir e dizer não? Vocês querem fazer esse acordo, mas não vão fazer. Com relação aos impostos, nós vamos prescindir
do CPMF? Eu acho até que tem escolha. Eu, por exemplo, sou inimigo do CPMF, mas acho um absurdo o que as altas rendas pagam de imposto de renda no Brasil. Uma empresa um grande escritório de advocacia ou de economia, paga pelo lucro presumido, paga aí uma coisa como 15%, e quando distribui dividendos não paga nada. Ou seja, o dono da empresa paga menos imposto de renda do que o trabalhador. Então, eu prefiro mexer por aí, eu prefiro aumentar a tributação na pessoa física e ir aliviando na pessoa jurídica. O que eu posso te garantir é o seguinte, a gente não sai desse imbróglio sem aumento de imposto, seja CPMF, seja imposto de renda, porque o buraco é muito grande, vai precisar disso. Mas talvez, num governo que tenha credibilidade, que está fazendo a coisa certa, a sociedade até se sinta solidária nesse esforço. Muito obrigado, Rosenberg. É um prazer.